som. Boa noite, pessoal. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos diante da Tua santa e gloriosa presença nesse momento. E diante de Ti, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Meu Deus, aqui há pessoas que saíram do seu lar, saíram do seu aconchego, para estar aqui nessa noite e Te entregar, meu Deus, o devido louvor, porque a Tua palavra diz no livro de Romanos capítulo 12, que nós devemos apresentar a Ti, meu Deus, o nosso culto santo e agradável diante do Senhor, que é o nosso culto racional. Meu Deus, e nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para entregar a Ti, meu Deus, todo o louvor, a nossa oração, a nossa súplica de clamor, e que o Senhor possa nessa noite, meu Deus, atender a oração da Tua igreja, atender a oração do Teu povo, atender a oração daqueles que com um sincero, meu Deus, coração, estão diante de Ti nessa noite, e precisam talvez de uma resposta, e precisam talvez nessa noite, meu Deus, que o Senhor ouve a oração sincera que parte desse coração. Em nome de Jesus eu Te peço, meu Pai, que nós possamos sair, meu Deus, desse culto cheio da Tua presença, cheio do Teu poder, cheio da Tua misericórdia, que possamos sair daqui nessa noite transformado pelo entendimento da Tua palavra, que possamos sair daqui nessa noite, meu Deus, guiados pelo Teu Espírito, não pela emoção, não pelo sentimento, mas com fé e pela razão, em saber que o Senhor nos salvou, meu Deus, quando estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, meu Pai. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Nós vamos fazer dessa canção a nossa total oração a Ele, porque Ele habita no meio dos louvores, Ele quer ser adorado nessa noite. Em nome de Jesus, feche os seus olhos e cante com toda a fé essa canção para Ele, porque Ele está aqui nessa noite. Você que não conhece, está passando a letra no telão. Em nome de Jesus, fica à vontade, cante para Ele com toda a fé, em nome de Jesus. Adorador, cante para Ele. Você vai cantar com toda a fé que há no seu coração. Ele está aqui, Ele quer ser adorado, em nome de Jesus. Adorador, adorador, é tudo que eu sou, é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração, Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, mas de uma coisa por toda a minha vida te adorarei. Toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar uma adoração. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, adorar é o que sei,
te adoro. Vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar É o meu prazer. é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, Adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. São voz de quem te adora. A voz de quem Feche os seus olhos, ó Deus. Nada pode calar, meu Pai. Nada pode calar a oração, o clamor, a adoração de um adorador. Nada. Porque nós sabemos que é isso que faz os céus se abrir sobre a cabeça do justo. A tua palavra diz que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, o piedoso. E ainda diz que o Senhor ouvirá quando clamar a Ele. O Senhor nos ouve, meu amigo, minha amiga. O Senhor te ouve quando com um sincero coração você se derrama diante dEle. Quando você diante dEle coloca as suas causas. Ele mesmo disse na palavra, Isaías: apresenta as suas razões para que eu possa te justificar. Entremos juntos em juízo. Ó Deus de Israel, aqui há pessoas, meu Pai, que precisam desesperadamente de uma resposta, e que seja nessa noite, meu Deus, a resposta que ela tanto precisa. Sim, ó Deus Todo-Poderoso, nós precisamos de Ti, mais do que o ar que nós respiramos, meu Pai. Nós precisamos de Ti, mais do que a nossa própria vida. Davi mesmo disse: o que tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu queira, quem a minha alma deseje. Meu Deus, mais que a Tua presença, nossa alma deseja ansiosamente, desesperadamente pela Tua presença, meu Pai. Sim, ó Deus de Israel, habita nesse lugar, habita nessa igreja. Que possamos sair daqui nessa noite transformados, meu Deus, guiados pela Tua mão, guiados pelo Teu poder, porque bem sei eu que aonde nós estivermos, a Tua misericórdia estará com a gente, meu Pai, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nessa primeira oração, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da fé. Digam amém e diga graças a Deus. Vamos aplaudir Ele bem forte, que Ele merece. Receba os nossos aplausos, Senhor. Amém. 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 Pode sentar em nome de Jesus. Pode sentar. Nós vamos partir para a palavra, para aquilo que liberta você, aquilo que traz vida. Você que trouxe a sua Bíblia, primeiro nós vamos cantar os hinos da harpa, que são maravilhosos para os dias de hoje.
talvez muitos rejeitados em muitas igrejas, mas de suma importância para o louvor genuíno. A harpa cristã, ela tem a intenção de trazer, através de cânticos e louvores, a essência do verdadeiro evangelho. Amém? Seu Reis, por gentileza, nós vamos cantar um cântico. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Depois nós vamos colocar o versículo no telão. Você que não trouxe a Bíblia, em nome de Jesus. Eu sou, amados irmãos, com aquela gloriosa e amorosa paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 hinos especiais de Santa Ceia. Este coral, cantor cristão. Ao pé da cruz. Raios seus mandou-me, raios seus mandou, sim na cruz, sempre me glorio,
salvo além do rio. Salvo além do rio. Glória a Deus. Amados, falei com o pastor da possibilidade de nós formarmos aqui um coral também. Toda a Santa Ceia, coral cantar. Então, quem puder participar, para aliviar a fila do café, né? Se todo mundo for na fila, vai sobrecarregar. Então, quem puder, pelo menos 15 pessoas aí, participar, 20 se possível, vamos, por 15 minutos, fazer um rápido ensaio. Então, um rápido ensaio hoje, depois no sábado, 2, 3 ensaios, chega para nós cantarmos na outra Santa Ceia, pode ser? Então, o hino vai ser cantado na próxima Santa Ceia, com o coral vai ser esse trio Louvores ao Rei, alemão, italiano e um português. Vai ser repetição, as mulheres começam e os homens repetem. Ó como foi que meu Jesus, assim sofreu, na triste cruz, não só na cruz, mas no jardim, agonizou, e foi por mim, ali na cruz, ó, se Jesus por mim sofreu, ali na cruz, ó, sim, Jesus por mim morreu. Glória ao nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Ó grande horror, da escuridão, apavorou a multidão, rasgado o véu, lhe fez saber que terminou o seu sofrer, ali na cruz, ó, sim, Jesus por mim sofreu, ali na cruz, ó, sim, Jesus por mim morreu. Glória ao nosso Salvador Jesus Cristo. Quedou cruel, na cruz sofreu, seu sangue ali, Jesus verteu, sim, foi por mim, pra me salvar, para eu enfim, no céu morar, ali na cruz, ó, sim, Jesus por mim sofreu, ali na cruz, ó, sim, Jesus por mim morreu, ó, sim, Jesus por mim morreu. Glória a Deus. Amém. Vamos Salvador. aplaudir Jesus Amém. bem forte, que Ele merece. Em nome de Jesus. Obrigado, seu Reis. Amém. Mateus capítulo 15. Você que não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar no telão. Depois que a gente lê aí, por gentileza, acende as luzes, obreiro. Mateus capítulo 15 diz assim. Essa passagem que eu vou ler aqui, essa história, eu acho que eu já devo ter pregado aqui. Se eu preguei foi numa quinta-feira.
Mas eu quero trazer a importância novamente sobre a oração, de ter uma vida de oração, uma vida íntima com Deus, uma vida ao ponto de a nossa alma ansiar desesperadamente pelo amado da nossa alma. A gente falava aqui na quinta-feira, e a gente costuma dizer nos cultos, que uma igreja que ela é fraca de oração, ela não tem poder. Uma igreja que não tem vida em si mesmo. Se nós analisarmos todos os avivamentos que aconteceram na história da igreja, no Velho Testamento, no Novo Testamento, no livro de Atos, a igreja neotestamentária, a igreja após a ascensão de Jesus, no tempo da patrística, os avivamentos que aconteceram com os avivalistas, todos esses avivamentos, eles aconteceram através de homens e mulheres de oração, pessoas que estavam em oração. A Bíblia fala que o reino dos céus, ele é tomado por esforços. Algumas versões diz que ele é tomado por violência. E nós entendemos que não é de qualquer jeito. Eu não sou salvo por estar num culto. Eu não sou salvo porque eu saí da minha casa hoje, entrei na igreja, sentei numa cadeira, num banco, cantei louvores, orei no começo do culto. Agora eu vou ouvir a palavra e depois eu irei para minha casa e a minha rotina vai continuar a mesma. Não é isso que torna uma pessoa salva. Uma pessoa que ela é salva, assim como ela tem desejo de estar na presença de Deus nos cultos, assim ela faz do seu lar um culto, da sua casa um culto, do seu quarto um quarto de guerra, um quarto de batalha, um quarto onde ali naquele lugar solitário ela vai enfrentar os seus piores demônios, que começa na mente. Os seus piores demônios, como diz o livro de 1 Reis, que o nosso coração é morada de chagas. João Calvino diz que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Nós temos facilidade de fabricar ídolos dentro da gente. E muitas das vezes os ídolos não se baseiam apenas em imagem de escultura. A Bíblia, quando fala de idolatria, a Bíblia fala que os idólatras se tornam idólatras porque eles são amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, orgulhosos, egoístas. Isso é idolatria, porque nós amamos a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas afeições. E por que muitas das vezes nós caímos? Porque nós não temos uma vida de oração, nós não temos um recinto. O altar de um homem santo, o altar de uma pessoa piedosa, é aquela que construiu dentro do seu lar uma vida constante de oração. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O título da mensagem é: o resultado da persistência na oração. Entenda uma coisa: existe orações, mas Deus se agrada da oração. E nós já falamos aqui sobre isso. Existem pessoas que fazem orações. Que orações são essas, pastor? A oração a costumeira: vai dormir, dobra o joelho, agradece pelo dia a dia, agradece a Deus por estar vivo, agradece a Deus pela família, agradece a Deus pelo fato de ter recebido bênçãos. Essas orações que nós fizemos no nosso dia a dia. E nós cansamos de falar aqui, como o próprio Deus fala no livro de Isaías, que a oração que Ele ouve é de um coração quebrantado, um coração contrito, um coração angustiado. Quantas são as nossas orações diante de Deus, que nós estamos ali em lamento, em dolo, em aios, aonde que diante dele, nas nossas súplicas, nós colocamos os nossos pecados conscientes e falamos para Ele na oração: se o Senhor não for comigo, eu não dou um passo à frente. Foi isso que Moisés falou no livro de Êxodo. Moisés se coloca diante do Senhor, e ali Moisés faz uma oração, e Deus promete para Moisés: Moisés, está lá a terra prometida, que emana leite e mel. Vocês e o povo hebreu vão entrar e vão se regozijar do maná. Moisés falou assim: não, se o Senhor mesmo não for comigo, eu não vou dar um passo à frente. Moisés, ele iria sim
mas se o Senhor fosse com ele. Moisés entendeu a importância de ir a Deus em oração. Neemias, quando ele vem através de notícias dos seus irmãos e de pessoas que saíram do cativeiro babilônico, chegaram para Neemias, falaram: Neemias, as portas foram queimadas a fogo, a cidade está destruída, estão em grande miséria. A Bíblia diz que no mesmo momento Neemias se coloca de joelho e chora e fica de jejuns e se lamenta e clama a Deus naquela noite, chorava de dia e de noite. Ele falava assim: eu vou diante de Israel, porque a boa mão de Deus é comigo. Ele entendeu a importância de, quando ouvir uma notícia má, se colocar diante de Deus em oração e dizer: eu só vou porque o Senhor é comigo, senão eu não iria. Uma pessoa que ora, ela entende o que é o mundo espiritual. Certa vez, Eliseu e Geazi, no monte, de longe viam os inimigos contra os dois. Geazi fala assim: meu senhor, há inimigos. Eliseu fala assim: calma, Geazi, você não está enxergando não? Geazi estava com os olhos fechados. Eliseu falou assim: Senhor, abra os olhos do menino. A Bíblia diz que na mesma hora Deus abriu os olhos de Geazi, e Geazi contemplou naquele monte. A Bíblia diz que Geazi conseguiu enxergar carruagens de fogo, anjos armados até os dentes, porque maior é aquele que estava com ele do que aqueles que estavam com outros. Oração. Eliseu tinha uma vida de oração. Amém, pessoal? Você tem que entender que homem nenhum na face da terra, ele é maior do que a sua vida de oração. Leonardo Reverriu diz assim: diga para mim o quanto esse homem ora, que eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. O quanto ele é grande diante de Deus. Mateus capítulo 15, verso 21. Podem sentar, obreiros. Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha o que Jesus fez. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Primeiro ponto, Jesus não deu crédito à oração dela. A Bíblia diz que Jesus nem ouviu a oração dela, nem respondeu a oração dela, não deu caso à oração daquela mulher. E os discípulos falavam assim: Senhor, despede ela, manda ela embora, manda ela sair daqui, fala para que ela não venha gritando, diz para ela sair do nosso lado. Continua dizendo assim, 24: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. 25: então chegou ela e fez o quê? Acharam, pessoal? Está estampado aqui. Vocês estão cansados? O que ela fez? Ela veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deleitá-lo aos cachorrinhos. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos... Jesus chamou a mulher de cachorro, meu Deus do céu. Ela fala com Jesus, Jesus não ouviu. Ela adora Jesus. Eu não fui enviado para vocês não, eu fui enviado para a casa de Israel. Foi para eles que eu fui enviado. Ela continuou falando com Jesus. Jesus falou assim: eu não vou tirar do pão dos filhos de Deus, eu não vou tirar dos filhos para dar para os cachorros. Jesus chamou aquela mulher de cachorro. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito
para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Pode acender por gentileza. Resultado da persistência na oração. Resultado da persistência. O quanto eu persisto na oração. Essa mulher, ela é um relato do quadro da oração de hoje em dia, da igreja de hoje em dia. Orou uma vez, se saciou, acabou. Essa mulher, a história da mulher cananeia, nos traz nos dias de hoje um exemplo de perseverança na oração, apesar dos obstáculos que nos impeçam de chegar até Cristo, que nos impeçam de chegar até Ele. Ela era uma mulher grega, da região cirofenícia da nação. Ou seja, se a gente observar os textos bíblicos que se remete a esse povo, eles eram considerados pagãos aos olhos dos judeus, e também considerado um povo excluído. Eles eram um povo rejeitado. Jesus caminhava pela banda de Tiro e de Sidom, e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava passando por aquele lugar. Jesus não queria que ninguém soubesse. Ele falou para os discípulos assim: olha, ninguém pode saber que eu estou passando por Tiro e por Sidom. Mas a sua fama se espalhou rapidamente. Foi algo de imediato. De repente se prostra aos pés de Jesus uma mulher cananeia, que a Bíblia não menciona o nome, só diz que era cananeia. E ela começa a clamar a Jesus para que tivesse misericórdia dela, porque a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Nós conhecemos, ou nós aprendemos, ou foi-lhe apresentado um Jesus que ouve todas as orações, que ouve todos os clamores, um Jesus que responde todas as súplicas, um Jesus que falam assim: é só orar que Ele vai te responder, é só orar que Ele vai te ouvir. Mas não é assim que funciona, não é dessa maneira, não é desse jeito. Nós costumamos orar a Ele de qualquer jeito, e não é essa oração que Deus responde. Nós conhecemos o Jesus de hoje, que ouve todas as súplicas, todas as petições que qualquer um faz. Porém a mulher cananeia, ela conhecia um Cristo, que apesar da sua exclusão, que apesar da sua rejeição, ela necessitava se humilhar de tal forma, e pedir misericórdia a Jesus para ser respondida. E mesmo que se humilhou, ainda por um momento não foi respondida, não foi atendida. Ela sabia da dificuldade que teria de se apresentar diante de Jesus, pois bem sabia ela que os judeus olhavam para os cananeus como cachorros, como um povo excluído. E mesmo com tanta humilhação, em primeira instância ela foi discriminada por fazer parte de um povo idólatra, de um povo pagão. Não somente isso, mas também por ser considerada como um cachorro, como um cachorro. Quando ela pede a cura para Jesus, a palavra diz que Ele não fez caso dela. Ele não fez caso dela e não respondeu a sua oração. Pensa comigo, dói na alma, né? Saber que uma mulher desesperadamente se coloca diante de Jesus, e Jesus não falou assim: eu não vou te responder. Primeiro momento ele fez o quê? Continuou andando e não deu ouvido. Continuou andando e não ouviu a oração dela. Ela pôde sentir naquele momento o silêncio de Jesus. Parecia que os céus se reteram diante da sua cabeça. Os céus se fecharam diante de uma pessoa que estava desesperada. Os céus se fecharam diante de uma oração sincera, porque a oração dela era sincera. Os céus se reteram diante de uma pessoa que estava desesperada, meu Deus. Os céus se fecharam diante de uma pessoa que estava se humilhando, se quebrantando. Uma mulher desesperada. Praticamente Jesus ignorou aquela mulher que com tanta fé clamava por um milagre. Mas isso não abalou a sua fé, nem muito menos a tentativa de chamar a atenção de Jesus.
ela não tinha nada a perder. Ou seja, e por isso insistiu na única oportunidade que tinha, pois talvez sabia que ela não viria Jesus novamente. Talvez ela não iria ver mais. A oportunidade era essa. Ela tinha que de toda maneira, de toda forma, chamar a atenção de Jesus. Ela sabia que aquele era o único momento. Aquele era o único momento que ela poderia se colocar diante dele, porque ela não sabia se viria novamente. Os discípulos que estavam com Jesus pediam: Senhor, despede ela, peça para que ela vá embora, porque ela gritava incansavelmente: tem misericórdia de mim, Senhor. Todos os cenários se fecharam para aquela mulher. Todos os cenários se fecharam. Ela lutava contra tudo, e não somente contra tudo, mas contra todos, para obter a graça de Cristo. Ela tinha todos os motivos para não se encontrar com Jesus, assim como também nós temos os nossos motivos. Por quê? Pastor, eu tenho algum motivo para não se encontrar com Ele? Sim. O seu pecado muitas das vezes fala mais alto. O seu pecado muitas das vezes grita mais alto. E eu creio que todo mundo aqui dentro, quando já pecaram gravemente contra o Senhor, quando foram orar, não conseguiram. Por quê? Porque os seus ouvidos estavam, talvez com aquela voz que dizia: Ele não vai te ouvir, você pecou, você errou, Ele se afastou de você. Não há nada que você faça para atraí-lo de volta, não há nada que você faça para chamar a atenção dele de volta. Eu sei que muitas pessoas aqui, que quando pecaram gravemente contra o Senhor, talvez sentiram até vergonha de orar, ou talvez não oraram, porque falavam assim: eu pequei contra ti, Senhor, e eu não sou digno de me colocar diante da tua presença. A mesma coisa aconteceu com aquela mulher. Ela tinha todos os motivos para não se encontrar com ele. Primeiro, pela dificuldade que teria de chegar perto dele. Uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque em Israel, nesse tempo, as mulheres não poderiam falar com os homens, as mulheres não poderiam falar nas praças, as mulheres eram excluídas, rejeitadas. Os judeus, se você estudar sobre o judaísmo, naquele tempo, e ainda acontece hoje, a maioria dos judeus oravam assim, quando eles iriam fazer orações a Deus: Senhor, graças nós te damos, porque nós não nascemos mulheres e nem cachorro. Nós não nascemos nem mulheres e nem cachorro. Para você ver como naquele tempo as mulheres eram excluídas, rejeitadas. Não poderia nem conversar com o marido em praça, tinha que conversar com ele em casa. A Bíblia fala sobre isso. Essa mulher tinha uma dificuldade até de chegar perto de Jesus. E segundo ponto, pela discriminação que eles tinham contra os cananeus, pelo fato dos cananeus serem excluídos. Essa mulher não olha para a sua circunstância, não olha para a sua adversidade, nem muito menos para o desprezo que ela estava recebendo. Ela insiste em querer Jesus na vida dela. Insistiu. Jesus então usa uma frase que aparentemente poderia expulsá-la definitivamente da sua presença. Jesus disse: não é lícito que eu tire o pão da mesa dos filhos de Deus para se deleitar aos cachorros. Imagina se entra um estrangeiro dentro da igreja, uma pessoa excluída da igreja, e eu chegar no altar e eu falar para ela assim: você não é digna de ouvir essa palavra, você é um cachorro, saia daqui de dentro. Como vocês iriam olhar para mim? Como ela iria olhar para mim? Primeiro momento Jesus fez isso, provou aquela mulher: eu não vou tirar daqueles que são de Deus para deleitar vocês, povo excluído, cachorros. A Bíblia chama de escória, de lixo. Olha o ponto que chegou essa mulher. Olha o ponto que chegou uma pessoa desesperada, que precisava e ansiava de Jesus. Aquela mulher naquele momento foi considerada como um cachorro pelo próprio Jesus, meu Deus.
pois a perseverança dela mostrou para Jesus que até das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, os cachorros também comem, também se alimentam. Jesus falou: ó mulher, grande é a sua fé, a tua filha foi curada. Se ela tivesse desistido no primeiro momento, está lá Jesus passando, andando, Jesus não me ouviu, baixa a cabeça, sai chorando e vai para casa. Não, continuou, orou, vocês não são dignos não. Ela continuou: por mais que eu não sou digno, mas vou ficar aqui. Por mais que eu não sou digno, mas até das migalhas que caem, nós vamos se alimentar. Aquela mulher foi justificada pela perseverança de não ceder para suas condições, de não ceder para suas limitações. Ou seja, Jesus disse: mulher, grande é a sua fé. O segredo de fato estava em não desistir, em continuar. O que eu quero falar para a igreja nessa noite através desse texto? Quantos de nós, ou quantos de vocês estão enfrentando o silêncio de Deus? O silêncio de Deus. Quantos de nós, pela dificuldade que enfrentamos diariamente, estamos deixando de perseverar na oração, pois pensamos que as nossas fraquezas nos impedem de se achegar a Deus? Só tem uma coisa que impede você de se achegar a Deus: é o seu pecado. E quando você o comete, é somente Ele que pode te levar para perto de Cristo. Como assim, pastor? Uma hora diz que o pecado me afasta dele, outra hora diz que o pecado me leva para Ele. Sim, o teu pecado te afasta de Cristo e ao mesmo tempo te leva para Ele. Porque se você não peca, você não tem misericórdia. Se você não peca, não tem clemência. Se você não peca, não tem perdão. Eu não estou incentivando você a pecar. Eu estou dizendo que quando você peca, quando você cai, existe um recinto e um consolo para a sua alma. Existe um lugar, existe um ouvido, existe uma mão que está ali para ser estendida, para te levantar. Pastor, eu quero continuar no pecado. Aí não tem jeito, aí não tem o que fazer. Pastor, eu pequei, eu quero voltar de novo. Aí sim, a mão está ali, o ouvido está ali, o altar está ali, a misericórdia está ali. A Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que assim como a distância do céu e da terra, assim é a misericórdia dele. A misericórdia dele nos seguirão todos os dias da nossa vida. A oração é o único meio pela qual Deus se comunica com o homem, e não existe outra forma de o homem ser justificado a não ser pelo anseio de querer estar mais perto de Cristo Jesus, mais perto dele. Amém. O nosso tempo, ele nos afasta de Deus. As nossas tarefas, ela nos afasta de Deus. A nossa família, ela nos afasta de Deus. E acima de tudo, as nossas dificuldades nos levam para longe dele, para muito longe. E muitas das vezes nos cansamos, não perseveramos. As pessoas estão se enfraquecendo pelo pouco de tempo que passam diante da presença de Deus. As pessoas estão caindo pelo pouco de tempo que elas exercem na função do recinto, na função da oração. As pessoas estão caindo porque não alimentam uma vida de oração. As pessoas estão caindo porque não cedem tempo, não cedem oportunidade, não deixam família de lado, não deixam tarefas de lado, não deixam passeios de lado para procurar mais a Cristo. Elas estão caindo por isso. O tempo, ele tem nos mostrado que meias palavras são suficientes, mas não são. O tempo tem mostrado, o pouco que você ora é o suficiente, não é não. Por trás de uma oração sincera, Elias orou 16 segundos, o fogo caiu do céu. Mas por que caiu do céu? Porque Elias lá atrás já cultivava uma vida constante de oração. Uma vida constante de oração. Jesus quer comunhão.
Ele deseja um anseio da nossa parte para com Ele. A gente precisa ser como aquela mulher cananeia. Podemos ser xingados por tudo e por todos, mas precisamos lembrar que talvez, assim como ela, só teve uma única oportunidade de encontrar Jesus. Nós, de igual modo, precisamos aproveitar e se deliciar nos encontros que temos com o nosso amado. Eu já falei aqui algumas reuniões. John Owen, o puritano mais renomado do puritanismo, dizia que eu me canse de tudo, menos dos meus encontros com Cristo. Que eu possa me cansar de tudo nessa vida, que eu possa me cansar da minha família, que eu possa me cansar do meu trabalho, que eu possa me cansar das minhas tarefas, mas que eu não venha me cansar dos meus encontros com Cristo, que eu não venha me cansar dele, que eu não venha me cansar do quarto secreto, do recinto de oração, porque é ali que Ele está, é ali que Ele se manifesta, no silêncio, na calada da noite, na madrugada, na viração do dia. É ali que desce o poder do alto. Quando um homem está de joelho, ele não sabe o quanto ele é grande diante de Deus. Amém. A oração é uma das partes mais cruciais da vida cristã, e muitas das vezes uma das mais negligenciadas pela igreja. Culto de sábado, o povo vem em massa. Culto de quinta de oração, se conta nos dedos quantas pessoas tem aqui. Se conta nos dedos. Falei sábado passado, falo quase todo culto. É uma vergonha para aqueles que dizem ser salvo negligenciar a reunião mais importante da igreja, que é o culto de oração. Para que você possa estar aqui nessa noite, ter comunhão com o Pai, ouvir a palavra, ser cheio do Espírito, tem que ter necessariamente dias antes de oração. Tem que ser feito orações. A igreja em constante oração, toda quinta nós estamos aqui, orando, intercedendo. Enquanto tem crente frouxo em casa, assistindo televisão, enquanto tem crente frouxo em casa, na frente do celular, enquanto tem crente caído, e ligam para o pastor: pastor, ora por mim. Está o pastor na igreja, está os obreiros na igreja, está alguns membros na igreja orando, e ele em casa ligando para o pastor: ora por mim. Não vai acontecer nada, nada. O véu foi rasgado. Você tem hoje oportunidade, privilégio, condição de se colocar no santo dos santos. Por que que o véu se rasgou, pastor? O véu pesava 2 toneladas de peso, e mesmo que 2 carruagens de cavalos puxassem de um lado e para o outro, esse véu não se rasgava. Bastou Cristo naquela cruz, invertendo o seu sangue, gemendo, dizendo ao Pai: ó Deus, ó Senhor, por que que me desamparasse? Naquele momento o véu se rasga de alto a baixo. É onde que todos têm acesso deliberadamente ao trono de Deus. Você tem liberdade para se colocar diante dele. Hoje, como eu sempre falo, a sua distância para com Deus não é o tempo que você leva para ir ao templo. A sua distância para com Deus é um joelho no chão. Somente isso. Quer que Deus se achegue a você? O que a Bíblia diz? Chegai-vos a Ele, e Ele chegará a vós outros. Quer que Ele se achegue a você? Se achega a Ele. Não deixe o seu pecado falar mais alto. Não deixe o seu pecado falar que você não pode mais, porque Ele não te ouve. Não deixa. É isso que o pecado quer fazer. Não deixe o seu pecado dizer que você não é digno, porque eu também não sou, você também não é. Mas mesmo assim Ele nos aceitou, mesmo assim Ele nos escolheu, apesar das nossas falhas, mesmo assim Ele nos trouxe para perto. A Bíblia diz que antes de nós amarmos a Ele, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. A oração, ela é crucial na vida cristã, mas está sendo negligenciada.
Você não precisa dizer para mim que está caído. Eu sei que você não ora. Você não precisa falar para mim, pastor, eu estou fraco. É porque eu sei que você não ora. Eu não consigo ver alguém fraco, caído, que não tenha uma vida de oração. Não tem como. Caído, distante, sem força. Não. Os puritanos, eles fornecem um modelo para uma vida de oração que regularmente se apodera de si mesmo e motivação. A gente usa muito o exemplo dos puritanos na igreja, porque eles trazem uma essência de vida de oração muito sincera. Eles dizem que na oração nós temos que ter um cultivo, temos que ter uma constância e a disciplina, e que se apodera de Deus a independência e a fé. A oração cristã é uma comunicação santa da alma do crente com Deus. A oração, como nós sempre falamos e como diz os puritanos, a oração é a conversa da nossa alma com Deus. Thomas Manton, ele definiu a oração como a conversa de uma alma amorosa com Deus. Da mesma forma, Anthony Burgess, ele disse que a oração é a elevação de mente e de toda a nossa alma a Deus. John Bunyan, um puritano renomado que escreveu o Peregrino, ele diz, ele oferece uma definição rica sobre a oração. Ele diz: a oração é um derramar sincero, sensato, afetuoso do coração ou da alma a Deus, por meio de Cristo, na força, na assistência do Espírito Santo, pelas coisas que Deus prometeu, ou de acordo com a sua palavra, para o bem da igreja, com submissão de fé e na vontade de Deus. A oração, ela deve ser o grande deleite do cristão. Como Matthew Henry diz, ele observou a oração é companheira, conselheira, consoladora, é um suprimento, é um apoio, é um abrigo, é força, é salvação do crente. Tudo isso você encontra na oração. Um homem de oração, uma mulher de oração tem isso. O verdadeiro crente gosta de orar, apesar dos ataques que enfrenta no mundo, da carne, do diabo, do seu próprio eu. Como Henry escreveu, essa vida de comunhão com Deus e de constante presença nele é um paraíso aqui na terra. Não tem coisa melhor para um crente que ora. Não tem lugar melhor para um crente num lugar que ele está orando. Não importa o lugar, seja na igreja, no quarto, seja aonde ele estiver, ali é o melhor lugar para se estar. Amém? Thomas Brooks, ele exclamou: ah, meu amigo, quantas vezes cristãos, na sua oração, Deus os beijou no início dela, lhe falou paz no meio da oração e os encheu de alegria e segurança no final dela. Quantas pessoas que nas suas orações, que derramaram um despejar sincero do seu eu, saíram dali, se levantaram dali com uma segurança, sabendo que foram respondidos. Quantas pessoas que na sua oração, quando estavam chorando aos pés do Senhor, quando estavam clamando a Ele, naquele momento de súplica, se levantaram confiante, se levantaram sabendo que eles ouviu. Depois de estudar a vida dos puritanos, a vida de oração dos puritanos, eu estou convencido de que a maior falha na igreja de hoje é a falta do tal orar em oração. Orar em oração são coisas totalmente diferentes. Deixamos de usar a maior arma do céu, como nós deveríamos, em nossas igrejas, nos nossos lares, na nossa vida pessoal. A nossa oração é muitas vezes mais sem oração do que em oração. Sem oração do que em oração.
Os gigantes da história, os puritanos, muitas vezes eles nos fazem sentir pequenos demais quando o assunto é a verdadeira oração. A oração era prioridade deles. Diz a história que quando os puritanos, está lá um puritano, parou numa praça, chegou outro, começou a conversar, começaram a falar da palavra, sentiram aquele anseio, ali mesmo eles começam a orar. Diz a biografia que os puritanos, só por sentir um resquício de desejo por orar, não importava onde eles estivessem, ali eles oravam, porque eles sabiam e entendiam que é o Espírito Santo que estava colocando esse desejo no coração deles. Amém? Os puritanos, eles eram homens de oração, que sabiam como se apegar a Deus em oração, e eles eram possuídos por esse espírito de graça e súplica, eram possuídos. Você pode ver que para começar a oração é difícil, mas é difícil para sair dela depois que começamos. Não estou falando de uma oração rala, não. Eu não estou falando da oração que você faz no costume, não. Eu estou falando daquela oração de quebrantamento, aquela oração que está estampada na sua face a angústia, aquela oração que você coloca para fora tudo que está dentro de você, aquela oração que você se coloca diante de Deus nu. Não estou falando nu de vestes, não estou falando do rasgar as suas vestes, eu estou falando do rasgar o seu coração, disso que eu estou falando. Ou seja, os puritanos ensinaram que a solução para a oração sem oração é a oração com oração, que acontece de duas maneiras: apoderando-se de nós mesmos e apegando-se a Deus. Apegando-se a Deus, como acontece com qualquer outra realização na vida cristã. A oração com oração não é alcançada automaticamente, não é algo automático. Você precisa ter uma vida constante diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele exortou Timóteo no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, e também de igual modo, capítulo 6, versículo 12. Paulo exorta a Timóteo dizendo: Timóteo, exercita-te na piedade. Ou seja, o seu exercício, Timóteo, tem que ser a oração. Paulo diz que o exercício físico para nada se aproveita, mas o que tem proveito na vida do homem é a sua vida piedosa. Não adianta nada exercitar o corpo quando você não tem vida de oração. Não estou falando que você não deve cuidar do seu corpo. Eu estou falando que para Paulo, para Deus, o que você faz com esse corpo, com essa matéria, nada presta, nada presta. Mas o que você faz na sua alma, o exercício da alma, o exercício da piedade. Paulo fala para Timóteo: combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual fosse chamado, Timóteo. Portanto, nós temos que buscar uma vida de oração mais fervorosa, uma vida de oração mais fiel, com esforço, com urgência, com dependência de Cristo, dependência do Espírito Santo, praticando o exercício da oração, que não é uma habilidade natural, mas é um fruto do Espírito, adquirido por Jesus Cristo na cruz, naquela cruz. Eu não entendo o quanto as pessoas, elas têm facilidade de exercer com tanta facilidade, quando as coisas são para o seu proveito próprio, quando são para si, quando o tema é cuidar de mim, cuidar da minha matéria, cuidar da minha estrutura, cuidar dos meus negócios, das minhas conquistas, com muita facilidade. Acorda cedo, vai dormir tarde, luta, às vezes fica sem almoçar, não posso, tenho que cuidar de mim. Agora quando o assunto é oração, não consigo, pastor. Não dá, pastor, eu tento, mas não consigo. É porque você está tão cheio de informação, tão cheio do mundo, que não tem lugar para o Espírito. Comece, nem que comece quebrado, mas comece, nem que comece caído, mas comece.
Tudo começa pequeno. A nossa vida de oração começa pequena. A Bíblia diz que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, pequeno. É o menor grão que existe de todas as sementes. Mas quando cria uma árvore, é a maior dentre todas. Nossa vida de oração, podemos começar quebrado, orando pouco, orando por poucos minutos. Mas quando nós temos uma oficina de oração na nossa casa, lá no final você vai dizer assim: valeu a pena ter começado. Amém? Por que as pessoas caem? Porque não oram. Por que as pessoas estão desistindo? Porque não oram. Por que as pessoas estão fracas? Porque não oram. Paulo disse assim: porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu estou fraco, aí que sou forte. Aí que sou forte. Porque Paulo tinha vida de oração. Orava na prisão, orava na cadeia, orava com a igreja, onde ele estava ele orava. Amém, gente? Nós podemos ter uma vida de constante oração diante dele. Amém? Quem entendeu a palavra faz assim. Vamos ficar de pé? Aplauda ele bem forte, que ele merece. Em nome de Jesus. Amém. Pode apagar as luzes, por gentileza. Isso, pode apagar as luzes. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você agora. Oh Deus, Santo e poderoso, essa palavra é para mim, para os obreiros, para o povo. Nós não temos vida de oração, meu Pai. Nós estamos falhando quando o assunto é oração. Quantas pessoas estão fracas aqui porque não oram, meu Deus? Ela cuida do corpo, cuida da dieta, cuida do trabalho, até acorda cedo para isso. Mas quando é para ti, meu Deus, é muito difícil. Estou cansado. Tenho que cuidar do filho, tenho que cuidar da filha, tenho que cuidar da casa, tenho minhas tarefas. As pessoas conseguem acordar cedo para tantas coisas, mas não conseguem levantar cedo para orar, meu Pai. John Wesley dizia: eu levanto às 4 horas da manhã para orar, porque não aceito que os pássaros louvem a Deus primeiro que eu. Meu amigo, minha amiga, nenhum homem na face da terra, ele é maior que a sua vida de oração. Nenhum. Nessa oração agora você vai falar para ele: meu Deus, eu vou participar da ceia, meu Pai. Só que talvez, meu Deus, eu não sou digno de participar. Só que eu te peço, ó Espírito Santo, que o Senhor possa limpar o meu coração, minha mente, meu corpo, minha alma, meu espírito, para que eu possa dar um basta hoje nessa falência de espírito que está a minha alma. O Senhor mesmo disse na tua palavra em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e eu curarei a sua terra. Meu Deus, John Bunyan falava: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. Meu Deus, Heinz von Staden, ele falava: quando nós agimos, nós colhemos do fruto do nosso trabalho.
Mas quando nós oramos, nós colhemos os frutos do trabalho de Deus. Ah, Senhor. Ah, meu amigo, minha amiga, Charles Spurgeon falava: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Sim, meu Pai, nós queremos, meu Deus, que essa igreja seja uma igreja espiritual. Meu Deus, como Hudson Taylor falava, quando nós trabalhamos sim, só que quando nós oramos, Deus trabalha. Ah, Senhor, levanta uma nação que ora, levanta um povo que ora, levanta homens e mulheres que oram. Charles Spurgeon dizia: eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar, porque um homem de oração causa um estrago no inferno. Ah, meu amigo, a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os seus estudos, ele não teme o seu trabalho, ele não teme a sua religião. Ele irrita nossas labutas, ele zomba da nossa sabedoria, mas ele treme diante da nossa oração. Ele treme diante de um homem que ora. Ah, meu Deus, os homens podem desdenhar dos nossos apelos, rejeitar nossas mensagens, opor-se aos nossos argumentos. Eles podem desprezar-nos, meu Pai, mas nada podem fazer contra nossas orações, meu Deus. Nada, meu Pai. Ah, meu amigo, Deus, Ele não faz nada a não ser em resposta da oração. A oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem o coração. E vocês têm vida de oração, vocês criaram uma vida de oração diante dEle. Abençoa a tua igreja, meu Pai. Abençoa o teu povo, sim. Abençoa aqueles que oram. Traga a essência da oração na vida desse povo. Nós vamos participar da ceia nesse momento. Estenda a mão para a Santa Ceia, por favor. Feche os seus olhos. Ó Deus, nós estendemos as nossas mãos agora para o maior sacramento, meu Pai, que há na igreja, que é a Santa Ceia. Aqui há pessoas que estão caídas que vão tomar, mas que ela possa se levantar. Aqui há pessoas que estão fracas, meu Pai, que vão participar da Santa Ceia, mas quando ela participar, que o Senhor possa dar virtude a ela. Aqui há pessoas que estão longe, mas quando ela participar, meu Deus, que ela possa estar perto, que ela possa voltar ao lugar onde ela viu o Senhor pela última vez, que ela possa voltar a ver o Senhor novamente na vida dela, meu Pai, que ela possa voltar a ver o Senhor agindo como agia antes, como agia, meu Deus, no primeiro momento em que ela colocou os pés na igreja. Sim, sim, ó Deus, abençoa esse pão, coloca nele poder, e abençoa esse cálice, esse suco, que é o teu sangue, meu Pai, derramado naquela cruz. Quando essas pessoas participarem, que desse sacramento possa sair virtude, meu Pai, e quando ela clamar logo depois na oração, ela saia daqui diferente, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Faça uma fila, por gentileza, no seu lado direito. Você que vai participar vai dizer assim: pastor, a partir de hoje eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher, eu quero ser uma nova criatura. A partir de hoje, pastor, eu não quero ter mais aquela velha vida que eu tinha antes, eu quero ser uma pessoa formada em imagem de Cristo. Você vai participar, para sair daqui cheio, para sair daqui transformado, em nome do Senhor Jesus. Seu Reis vai cantar um hino agora, aquele hino, em nome de Jesus. Nós vamos cantar um cântico da harpa enquanto vocês participam da ceia, em nome do Senhor Jesus. Pode começar a passar, por gentileza. Passe com fé, em nome de Jesus. É um hino especial de Santa Ceia,
igual ao 301, vem cear. Os que quiserem podem também cantar, louvar ao Senhor Deus maravilhoso. Passe com fé, voltando para o lugar, segure os dois elementos e feche os seus olhos. Pois Cristo em si tem levado O fardo do nosso pecado. Ó vinde, ó filhos, as bênçãos da ceia tomar. Ó vinde, ó filhos, a mesa preparada está. Na vida nós somos tentados de todos prazeres gozar, mas nunca ficamos saciados, só Cristo prazer pode dar. Ó vinde, ó filhos, a bênção da ceia tomar. Ó vinde, ó filhos, a mesa preparada está. Sua mão criatura nos fez, seu amor em filhos transformou, os laços da morte desfez, morada no céu preparou. Ó vinde, ó filhos, A bênção da ceia tomar. ó vinde, ó filhos, A mesa preparada está. Ó vinde, ó filhos de Deus, ó vinde a herança tomar, pois Cristo levou com seu sangue celeste mandamos guardar. ó vinde, ó filhos, A bênção da ceia tomar. Ó vinde, ó filhos, a mesa preparada está. A mesa preparada está. Amém. Segura os dois elementos nas suas mãos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ó Deus, está na mão desse povo o maior sacramento que pode existir na igreja. O maior sacramento, meu Pai. Está na mão dessas pessoas e elas o seguram com temor e tremor, meu Pai. Porque eu recebi do Senhor o que também eu ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, o Senhor partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Levante o pão com toda a fé. Ó Deus, que nesse pão haja poder, meu Pai, que nesse pão haja virtude. Quando eu, os obreiros, esse povo, comer desse pão, que não sejamos mais o mesmo, que o velho homem se desfaleça, meu Pai, que o velho homem morra dentro da gente, que possamos sair daqui
transformados segundo a imagem do teu Filho, em nome de Jesus. Coma do pão, mastiga bem, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Levante o cálice, por favor, com toda a fé, tremor e temor. Semelhantemente, também depois de ele cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Jesus mesmo diz: porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e vocês beberdes desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer desse pão e beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, vocês a si mesmo, e assim beba desse cálice com toda a fé. Pode beber. Feche os seus olhos. Se você quiser chegar diante do altar, fica à vontade, mas feche os seus olhos. Vamos fazer dessa canção a nossa oração a Ele. Depois iremos clamar com toda a força que há no nosso coração. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Te entreguei o que restou. Com um coração cansado. Com um coração Se você quiser chegar diante do altar, fica à vontade. Te adorei. Com a vida apertada. Minhas coisas programadas. Minhas coisas programadas. Com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessa, pode até acontecer. Pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os seus planos. Foi buscando os teus planos. Que me recordei dos anos. Que o homem te adorava só pelo prazer. O homem te adorava só pelo prazer. De te adorar. Eu quero voltar para os seus braços e viver tudo de novo. Para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Da nossa comunhão. Nada justifica uma vida. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Cante com toda a fé, cante para Ele. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Assumir o primeiro lugar. Minha prioridade, te buscar acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Eu não quero vaidade. Eu não quero vaidade. Para chegar no fim da idade. Para chegar ao fim. Ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras. Quero revelar em minhas o teu sabor. Palavras, o teu sabor. Construir na minha casa. Construir na minha uma sala para nós dois. Uma sala para coisas que eu necessito ficam para depois. Coisas que eu necessito
necessitam ficam pra depois. Eu só quero te adorar. Eu só quero Diga pra Ele por inteiro te adorar. por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar. O tempo que sobrar, aqui estou. Quero voltar para os seus braços e viver tudo de novo. Para os teus Braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser. Se o Senhor não estiver em mim, com toda a fé agora, vem, Senhor. Vem, Senhor, Assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Vem, Senhor. Vem, Senhor, Assumir o primeiro. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. 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 Acima Meu amigo, minha amiga, feche os seus olhos agora. Aonde você está, começa a falar com o seu Deus agora. Diga, meu Deus, que nessa noite, meu Pai, através do que foi pregado, através do que foi falado, eu possa construir diante de Ti uma vida de oração, meu Pai, uma vida de constante oração. Oh Espírito Santo, desce nessa noite, meu Pai, batizando aquele que não é batizado, dando vida para aqueles que estão mortos, levantando aqueles que estão caídos, dando força, meu Deus, para aqueles que estão fracos. Abra sua boca agora, meu amigo, abra sua boca agora, minha amiga, começa a clamar o seu Deus agora, peça para Ele mais uma oportunidade. Diga, eis que eu estou aqui, meu Pai, eu preciso voltar, eu estou fraco, meu Deus, eu não vejo mais saída, mas que o Senhor possa nessa noite me trazer para perto. Feche os seus olhos. Isso, meu amigo e minha amiga, confesse os seus pecados para Deus nesse momento. Pai, diz assim: eu errei, eu pequei contra Ti, meu Deus, mas estou aqui nesta noite, meu Pai, querendo renovar a minha aliança contigo. Sim, meu Pai, pois eu errei, eu falhei, meu Deus, mas que o Senhor possa, meu Pai, haver de misericórdia para comigo, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo e minha amiga, não perca esta oportunidade, não perca essa chance, não. Chame a atenção do seu Deus, chame a atenção do amado da sua alma nesta noite. Sim, meu Pai, que o Senhor possa ouvir, meu Deus, as nossas orações, meu Pai, que as nossas orações já chegam a Ti como um cheiro suave, meu Pai, até as tuas narinas, meu Deus. Eis, meu Pai, a tua igreja, eis a igreja sem mácula, a igreja primitiva, a igreja, meu Pai, que nasceu no teu coração, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, ouvir as lágrimas, ouvir as súplicas dessas pessoas. Meu amigo, invoque o nome de Deus nessa noite para a salvação da sua alma, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que
o Senhor possa, meu Pai, haver de misericórdia. Ah, meu Deus, que a tua graça, meu Pai, a graça não merecida, meu Deus, possa, meu Pai, descer neste lugar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que possa haver aqui, meu Pai, nesta noite, um batismo, meu Pai, um batismo de angústias, meu Deus, angústias pelos seus pecados, que possa se levantar aqui nesta noite, sim, ó Deus, homens de oração, que possa se levantar aqui, meu Pai, mulheres, ó Deus, mulheres de oração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Isso, meu amigo e minha amiga, fale com seu Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, porque dele, para ele são todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Ah, meu Deus, que nessa noite venha haver renúncias, que nessa noite venha haver arrependimento sincero, meu Pai, e como em Pentecostes, como está escrito em Atos capítulo número 2, que veio um vento impetuoso, batizando aquela multidão de pessoas, meu Pai, que nesta noite, meu Pai, o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa habitar na vida de cada um nessa noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, meu Pai, possa haver um encontro e ver quanto que é maravilhoso, meu Pai, a tua presença, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, a sua oportunidade é agora, meu amigo, a sua chance é agora. Fala para ele, abra o seu coração, diga: meu Deus, eu estou caído, meu Pai, eu estou fraco, meu Deus, eu não tenho aonde correr. Então faça que nessa noite, ó Espírito de vida, que desce nesse lugar, como houve no dia de Pentecoste, um derramamento do teu Espírito Santo sobre toda a carne, meu Pai. Sim, ó Senhor Deus, de toda salvação, batiza aquele que não é batizado, batiza com teu Espírito, meu Deus, aqueles que não te conheceram. Sim, ah, meu amigo, minha amiga, não dependa da minha oração, não dependa da oração dos obreiros, não dependa da oração de ninguém. Rasga o seu coração agora, rasga o seu peito, busca a presença dele como nunca antes. Fala para ele: eis-me aqui, Senhor, diante do teu altar, eis-me aqui, ó Pai, na tua presença. Faz o que queres de mim, meu Senhor, em nome de Jesus. Ah, meu Pai, abençoa a tua igreja, sim, abençoa o teu povo, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja adorado, Senhor, seja adorado, seja bendito. Ah, meu amigo, tudo que ele fez foi por amor, aquela cruz foi por amor, o sangue derramado foi por amor, foi para que eu e você pudesse estar aqui nessa noite e ter acesso aos céus, e ter acesso ao santíssimo lugar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, cante essa canção com toda a fé que há no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Bem mais que as forças, bem mais que as forças, poder e reis, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que os mares, bem mais que o sol, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, que o mundo conheceu, as riquezas e tesouros nessa e terra, as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és para mim, incomparável
Cante para Ele por amor. Por amor. Sua vida entregou. Sua vida entregou. Meu Senhor. Meu Senhor. Humilhado foi. Humilhado Como a flor. Como a Machucada no jardim. machucada no jardim. Morreu por mim. Morreu por mim. Pensou em mim. Pensou em mim. Me amou. Me amou. Cante para Ele bem mais que as forças, poder e reis, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, Tudo que se fez. bem mais que tudo criado por tuas Bem mãos, mais que tudo. criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e o fim. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, Bem mais que os mares, bem mais que o sol. bem mais que o sol. E as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros dessa E terra, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Ah, meu amigo, ah, minha amiga, solta um grito da garganta, cante para Ele por amor. por amor. Sua vida Sua entregou, vida entregou. meu Senhor. Meu Senhor. Humilhado foi, Humilhado como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou, por amor, por amor. sua vida Sua entregou, vida entregou. meu Senhor. Meu Senhor. Humilhado foi, Humilhado foi. como a flor, Machucada no jardim. morreu por mim, Morreu por mim. pensou em mim, me amou, Me amou. me amou. Levanta as suas mãos, fecha os seus olhos. Vamos fazer a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo Ele tem deixado como exemplo. Todo mundo na mesma fé, no mesmo Espírito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para hoje, amanhã e todo sempre. Diga: viva Jesus no meu coração. Aplauda Ele bem forte, que Ele merece. Receba os nossos aplausos, Senhor. Graças a Deus, amém. Quem aqui está cheio do Espírito Santo faz assim, amém. Pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Precisamos persistir na oração, amém, gente. Esse é o lema da igreja primitiva, a oração. A Bíblia diz que eles persistiam na oração, no partir do pão, que é a Santa Ceia. Em cada alma havia temor e singeleza de espírito. Então o Espírito Santo era com eles, em nome de Jesus. Quinta-feira é culto para quem gosta de orar. Ah, meu amigo, você que trabalha, não se preocupe, a gente está orando por vocês. Pastor, eu trabalho, eu estudo, faço faculdade, não tem problema. Não tem problema, a gente está aqui para orar por vocês. Pastor,
Agora, como diz o Paulo Júnior, né? Agora eu vou dar um de Paulo Júnior. Hã? Pastor, tem culto na quinta-feira, mas eu estou em casa assistindo televisão, mexendo no celular. Você precisa criar vergonha na cara. Precisa criar vergonha na cara. Tem uma igreja aberta, um povo orando, e você no celular, na televisão, vai acontecer nada. Vai acontecer nada. Agora, garanto uma coisa. E a gente está vivendo, falando sobre os avivamentos que aconteceram na história da igreja. Todos eles, todos. Só foi possível por causa das assembleias solenes. A Bíblia diz que todos oravam. A igreja inteira orava. Uma nação inteira orava. Não adianta meia dúzia aqui orando, meia dúzia em casa pecando. Não adianta meia dúzia orando, outra meia dúzia em casa no celular, na pornografia, no pecado. Não vai adiantar de nada. Tá um puxando para um lado a corda e outro puxando. Agora imagina a igreja inteira orando. Não tem demônio que resista. A oração abala o inferno, pode ter certeza disso, e agrada ao Senhor. Então a nossa igreja, ela tem que ser conhecida, não pelo número de membros, não por quanto de empresário tem na igreja, quanto de boleta que passa por mês na igreja. Não, a nossa igreja tem que ser reconhecida pela igreja ser uma igreja de oração. Pessoas novas entrarem e falar assim: eu entro naquela igreja, eu sinto um negócio diferente. Eu entro lá, é um negócio diferente. Não sei, os crentes lá oram do começo do culto até o final. Quando nem começou o culto ainda, eles já estão orando. Tem que acontecer isso. Amém, gente? Quinta-feira, 7:30 da noite, culto de oração. O culto mais rejeitado pelo povo de Deus, culto de oração. 7:30 da noite, quinta-feira. E sábado é culto de exposição das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. A gente teve ontem reunião de obreiros e candidatos. Algumas pessoas não puderam estar. A gente passou algumas coisas para os obreiros. E a gente, pessoal, vai começar a trabalhar de forma diferente no levantamento de obreiros na igreja. Como é que vai ser levantado obreiros a partir de ontem, que a gente começou ontem? Os obreiros, candidatos, quem quer ser obreiro, quem quer ser obreira, não é mais eu que vou levantar. Eu não vou levantar mais ninguém a obreiros na igreja. Vai ser a igreja. Como vai funcionar, pastor? Vai ser o conselho da igreja. A gente vai fazer a urna, a gente vai colocar no paredão o nome das pessoas que desejam ser obreiros, e isso, claro, quando eu lançar no paredão, lá no mural, tal fulano, vamos botar um exemplo, o Jaderson e a Manu são colaboradores, ainda eles não são obreiros, então eles estão lutando para ser obreiros. Quando o Espírito Santo tocar no meu coração que é hora, mas como eu falei, eu vou colocar na parede lá, Jaderson Valini, Valini, né? Emanuele Valini, desejam fazer a obra, etc e tal. Aí nós vamos pedir o consentimento do povo da igreja. Você vai ter um papel e a caneta, você vai escrever no papel. Vamos botar um exemplo, o Jaderson Valini, sim, coloca na urna. Ninguém pode ver o seu voto, ninguém pode ver o seu voto. Emanuele Valini, sim, ou Jaderson não, ou Emanuele não, e coloca na caixa. Terminou a votação, a gente vai deixar praticamente algumas semanas ali, porque tem membro que às vezes não consegue vir, e aí nós vamos contar, vamos ver quantas pessoas de fato querem que eles entrem na obra. Por quê? Porque isso aconteceu na igreja de Atos. Se você ler no livro de Atos capítulo 6, 7 em diante, quando Estevão e outros homens foram levantados, Timão foi levantado, todos eles foram levantados pelo concílio da igreja, a igreja que levantou eles. Pedro falou assim: nós temos que trabalhar no conselho da palavra. Então tem que ser levantado pela igreja, porque vocês observam eles nos cultos, vocês observam eles nas ruas, vocês talvez conhecem eles em casa, família. Eu não sou daqui, eu não sou de Brusque, então eu tenho convívio aqui, eu não sei como é lá. Aqui para mim todo mundo é de Deus, mas eu não sei lá, eu não sei em casa, eu não sei como ele trata ela em casa, eu não sei como ela trata ele em casa, eu não sei como ela cuida da casa dela, eu não sei como ele cuida da casa dele. Então a maioria das pessoas aqui conhece. Pastor, eu não gosto dele como pessoa. Eu vou colocar, não, aí você está sendo usado pelo inimigo. Me desculpe, mas essa é a realidade. Não é porque você não gosta dele que ou não é. Se ele está fazendo a obra de Deus com excelência, sim, está fazendo com excelência, ele lá fora dá um bom testemunho, então é um sim.
vai ser assim a partir de hoje. Amém? Qualquer um que quer ser obreiro, obreira, evangelista, auxiliar ou pastor, o concílio da igreja levantará. Quando a gente tiver o cadastro da igreja, quando a igreja ser cadastrada, vai ter o concílio oficial. E esse concílio da igreja vai ser estabelecido por 10 pessoas responsáveis que estão há 5 anos com a gente. Eu vou tomar essas 10 pessoas, vou levar no meu escritório, vão ter que assinar o termo, e essas 10 pessoas vão ser responsáveis no concílio. E quando tiver o conselho, nós vamos votar, vai ter votação, vai ser assim a partir de hoje. Amém, pessoal? Por quê? Porque é assim que a igreja funciona. O pastor, eu não mando na igreja. Eu sou servo como vocês. Eu sou servo como os obreiros. Eu estou aqui para servir. Mas vocês conhecem cada um de vocês. Conhece quem está do lado, conhece. Vamos botar um exemplo. A dona Rosa é mãe do Jatos. Ela conhece ele. Então ela vai dar um voto verdadeiro. Sim ou não? Vamos botar um exemplo aqui. A dona Castilha. Quer ser obreira? O senhor Josivaldo conhece a mulher que tem. E ele vai votar. Então ele sabe. E o voto de vocês é secreto. Fez, coloca na urna. Votou sim ou não? Ninguém precisa saber. Amém, gente? Amém? Então vai ser assim a partir de hoje. Tem algum recado para... O bazar vai ser semana que vem, né? Quinta, sexta e sábado que vem. A nossa igreja, você sabe que é uma igreja que não... Você pode ver, não tem envelope de dízimo, não tem nada disso. Só tem um ofertório. Quem quer ofertar, amém. Quem não quer, amém também, vai ser abençoado da mesma forma. Pastor, eu posso ajudar. Eu ajudo a igreja de coração, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Pastor, eu não tenho condição. Não tem problema. Não tem problema. Você vai continuar sendo abençoado. Deus vai continuar sendo com vocês, porque o dom de Deus é gratuito, não se compra. A igreja era para ajudar o povo. Só que a igreja Semáfora não tem essa condição, e você sabe disso. Você já está aqui 5 anos. E você sabe que o pastor que você tem pessoas aqui que estão 1 semana, tem pessoas pela primeira vez hoje. Vocês sabem que eu trabalho. Eu sou mecânico, eu não moro aqui em Brusque, eu moro em outra cidade. Mas todo culto eu estou aqui. Amém? Eu sou assalariado, eu trabalho numa empresa fechada, a igreja não me paga nada, a igreja não paga o meu carro. Se eu ando com um carro hoje, é porque é do meu trabalho, do fruto do meu trabalho. E mais, não sou nem eu que pego o dinheiro do ofertório, são eles. Eles sabem quanto que passa de dinheiro, eles que contam dinheiro. Eu não me envolvo com nada disso na igreja. Por quê? Transparência. Aí você vai evangelizar alguém lá fora. Vamos para a igreja? Para quê? Para dar dinheiro para o pastor? Aqui é diferente. Amém, gente? Aqui não tem isso. Nossa igreja é diferente na pregação da palavra, na questão financeira da igreja. Então a gente não consegue investir em nada, porque o aluguel aqui com o IPTU está dando 5.200 por mês. É complicado, mas até aqui nos ajudou, sempre vai continuar nos ajudando. O ofertório sempre fica aqui na frente, sempre. Então você que, pastor, eu quero ajudar, no final do culto você pode vir aqui, colocar na caixa e Deus vai te abençoar. Amém, pessoal? Quinta, sexta e sábado tem o bazar da igreja. É bazar que as pessoas doam roupa, eles vendem e o dinheiro que é arrecadado é pago o aluguel da igreja. Amém, gente? Pastor, só ele sabe quanto que dá? Não, eu subo ao altar e falo quanto que deu de dinheiro no bazar, para todo mundo ficar ciente. Amém, gente? É assim a igreja Semáfora. Tem um pastor que trabalha, do próprio suor se alimenta, a igreja não paga, mas tem um pastor que está dando a vida pelas ovelhas, tem um pastor que está todo o culto aqui. Semana retrasada, vocês sabem, algumas pessoas sabem que eu passei no hospital. Passei mal, passei praticamente no hospital 1 semana. Graças a Deus, e a igreja que está orando, eu agradeço muito por vocês estar orando por mim, mas muito. Eu estava falando com alguém, não lembro quem, que a causa de eu estar 80% melhor, não é porque eu estou tomando remédio ou fazendo uma dieta, não, é pela oração de vocês. Agradeço a dona Celina e a Thaís que dobraram o joelho no trabalho delas para orar por mim. Ela mandou uma mensagem: pastor, a gente está nesse momento no trabalho, a gente vai dobrar o joelho aqui e orar pelo Senhor. Os obreiros, auxiliar, mais pessoas me mandaram mensagem que estão orando por mim. Entenda uma coisa, isso aqui é matéria, é corpo. Você pode ficar doente, eu posso morrer com doença, você pode morrer com doença. O problema é se a alma está preparada. Amém, gente? A Bíblia manda orar um pelos outros, e eu agradeço de coração pela oração que vocês estão fazendo por mim. Desde sábado passado até hoje, eu nunca me senti melhor como eu estou me sentindo agora. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. O médico, ele dá um diagnóstico, mas a Bíblia diz que a última palavra vem de quem? A última palavra vem do Senhor. Graças a Deus por isso. É isso, né?
Não tem mais recado, né? A Igreja Sem Mácula completou dia 18 de março agora 5 anos. E hoje nós vamos comemorar. As pessoas doaram bolo, cachorro quente. Na igreja não pagou nada porque não tem condição, né? O auxiliar comprou, minha cunhada lá comprou. Algumas pessoas doaram pão. Tá lá, tudo de coração, gratuito. Amém, gente? Toda Santa Ceia a gente faz esse banquete. Você sabia que na Bíblia a Santa Ceia não é assim? Você sabia? Sabe como é que é a Santa Ceia? Alguém sabe? É um banquete. Por que você acha que toda Santa Ceia a gente faz o banquete? Porque essa é a ceia bíblica. Tem que ter um banquete. Não é um pão e um suco, não é só isso. É um banquete, comida, o povo comendo. Você pode ler. Coríntios capítulo 11, 24 e diante. Jesus, quando vai fazer a ceia, está todo mundo reunido na mesa banqueteando. Mas aí tem um pão e um suco, claro. Amém, gente? É assim que a gente faz. A gente ama as ovelhas que a gente tem. Quem está pela primeira vez, seja bem-vindo. A gente está aqui para atender vocês. Eu, como pastor, presidente da igreja, estou aqui para auxiliar você. O auxiliar está aqui para auxiliar também. Os obreiros estão aqui para auxiliar você. Você que precisa do atendimento, pode pegar o meu telefone. Meu telefone é aberto para todo mundo. Me manda mensagem. Tem dúvida? Manda mensagem para o pastor. A gente está aqui para ajudar vocês. E os membros de 5 anos de Igreja Sem Mácula, continue até a volta de Jesus. Amém? Para a gente poder subir junto. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos fazer a última oração. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Nós vamos fazer a última oração para poder ir lá depois jantar em paz. Coloque a mão no coração. Vamos agradecer primeiramente a palavra, que essa palavra ela venha servir como a luz para os nossos pés, e agradecer a Jesus por estar presente em nossas vidas. Então, meu Pai, eu te peço que o Senhor os guie para casa em paz e em segurança, que o Senhor os leve para que eles tenham o conforto de uma semana abençoada, que o Senhor possa também nesse momento e no momento oportuno estar trazendo cada um de volta a essa casa em paz e em segurança, trazendo eles tanto nas quintas como nos sábados, e que eles possam, meu Pai, te servir de corpo, alma e espírito. Em nome do Senhor Jesus eu entrego cada um nas tuas mãos, para que o Senhor faça a sua vontade sobre a vida deles e a minha também, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas que Jesus merece. E como vocês sabem, faz assim, ó, tchau pastor e tchau auxiliar, e não esquece. Pessoal, só lembrando, a gente tem a TV web, a rádio, está tudo ao vivo. O pessoal de casa está acompanhando a gente pela rádio, pela TV, canal no YouTube, Facebook. Então a gente está em todos os canais virtuais. Você que não tem a TV web, eu vou mandar no grupo da igreja lá para você o link, você baixa. Você que não está no grupo do WhatsApp da igreja e quer entrar, me manda uma mensagem ou passa o telefone seu para um obreiro, ele passa para mim, eu vou colocar vocês lá. O grupo do WhatsApp é só para membros. Você que quer fazer parte da membresia da igreja, passa o telefone que eu coloco lá, em nome de Jesus. Amém? Vamos todos lá comer, faz assim, tchau pastor, vão com Deus em nome de Jesus. Pesado atendimento, a gente está aqui para atender vocês. Eu quero mais que